Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma participação no nosso primeiro simulado do Grão AB, agora com a melhor matéria, Direito Civil. E é isso, produção, eu quero saber, eu tô com vocês no chat aqui, eu quero saber se vocês gostaram da prova de civil, porque a Ingrid já tá falando, salva Deus, que eu fui muito mal. Larga de feiura e vamos seguir, porque o momento de errar é agora. E vocês viram que eu segui a minha tradição de colocar questões atualizar desésimas, tá? Vamos ao nosso material, vamos começar a nossa correção, que ainda tem um monte de professor pela frente. Olha só, questão 33 de Direito Civil, a nossa primeira questão, que é uma questão que trabalha a parte de responsabilidade civil. Aliás, eu quero que vocês observem com muito carinho que eu peguei aí pesado na parte de responsabilidade civil, porque eu acredito que, principalmente por conta do que aconteceu agora com o vazamento das fotos do corpo da Marília Mendonça, a gente vai ter questão cobrando isso. Professora, seu cabelo tá verde? Tá verde, que tem um pano verde aqui atrás. Vamos lá. Olha só, essa questão aqui, que é a questão do Frank Stefferson, é uma questão que envolve responsabilidade civil, tá? Frank Stefferson foi diretor de um estabelecimento bancário muito famoso no mundo dos grandes negócios desde 1985. Aliás, esse caso é o caso que chegou no STJ, tá? Contudo, no ano de 2005, a instituição financeira teve vários problemas decorrentes de um altíssimo nível de inadimplentes. Frank Stefferson foi demitido e a instituição financeira, por meio de sua equipe de comunicação, divulgou nos jornais e nas redes sociais que o culpado pela crise financeira do banco seria Frank Stefferson, pela sua má gestão e concessão de empréstimo a pessoas com alto grau de inadimplência no mercado, sendo ele, inclusive, alvo de processos administrativos e criminais. Ao final das apurações nos referidos processos, Frank Stefferson foi absolvido. A decisão judicial no âmbito criminal foi, então, absolutória e transitou em julgado em 10/5 de 2012. No dia 1º de novembro de 2012, Frank Stefferson ajuizou uma ação de indenização contra o banco, pleiteando o dano moral e o dano material em virtude das insinuações feitas, que devem ter, inclusive, tornado a vida deste cara um inferno, ok? Considerando o caso narrado e as regras acerca da prescrição, marque a alternativa correta. Meu povo brasileiro, essa questão foi uma questão que foi objeto de julgamento recente do STJ. E por que eu coloquei essa questão aqui? Justamente para você ficar antenado, porque pode ser que venha alguma coisa nesse sentido. Quando foi exatamente uma questão semelhante a essa, que foi parar no STJ, julgamento agora de 2023, objeto do informativo 767, eu quero que você lembre que quando acontece um tema desse sobre responsabilidade civil, a gente tem o prazo aqui de 3 anos, categoricamente, artigo 206, parágrafo 3º, justamente porque é um caso de responsabilidade civil extracontratual, tá bom? Agora, deixa eu te falar uma coisa. O termo inicial para fluência da prescrição da pretensão indenizatória, fundada em, olha o tema aqui que foi objeto, fundada em imputação de crimes, dos quais se venha a ser posteriormente absolvido, tem início com o trânsito em julgado da sentença e não da ação penal. Então, trânsito em julgado da sentença na ação penal, ok? Então, o que acontece? Se cair na sua prova uma questão sobre alguém que imputou um fato criminoso a outra pessoa e a gente tem a possibilidade de pedir a reparação no mundo civil, eu quero que você pense que o prazo prescricional para você pleitear o dano moral em face daquele que imputou falsamente o crime, tanto é que você foi absolvido pela sentença penal, o prazo começa a contar do trânsito em julgado. Então, o ocorrido foi lá no ano de 2005. O trânsito em julgado da sentença foi aqui, ó. Olha lá. O trânsito em julgado foi dia 10/5 de 2012. Então, no final das contas, começa a contar a partir de maio de 2012 o prazo de 3 anos para pleitear o dano moral. Então, neste caso aqui específico, a gente marca a letra o quê? C.
a pretensão de Frank Stephenson nessa ação, ela não está prescrita, posto que o prazo prescricional aplicado ao caso é de 3 anos e, categoricamente, começa a contar em maio de 2012. Você não vai errar uma questão dessa, tudo bem? Então, quando se tratar de fato criminal imputado a alguém, esse alguém foi absolvido, o prazo prescricional para cobrar aqui no cível é contado a partir de quando? É contado a partir do trânsito em julgado da demanda, da sentença penal transitada. Eu não estou sabendo falar? Não estou, mas vamos tentar de novo. É a partir do trânsito em julgado da sentença penal absolutória, ok? Então, vamos lá. Beleza? Questão 33, letra C de casa. A questão 34 é uma questão também bem tranquila. Diz o seguinte: Sebastião Salgado Doce sempre foi conhecido por seu enorme interesse na área de informática e por isso tornou-se hacker especialista em roubo de informações. Um belo dia, imbuído de um sentimento de raiva de sua namorada por ter terminado o relacionamento, invadiu o sistema de informações da concessionária de energia elétrica da cidade em que mora e copiou os dados pessoais de inúmeros consumidores de energia elétrica local. Tipo, o cara não tem o que fazer, né? Inútil. Sebastião copiou, então, os dados pessoais de Free William da Silva, tais como nome completo, endereço, número do RG, data de nascimento, número do telefone, CPF, e-mail e outros dados. Aproveitando ter logrado êxito no ato, resolveu vender os dados adquiridos para uma empresa de telemarketing que, por sua vez, começou a infernizar a vida de Free William. Caso de que o quê? O pobre não tem um minuto de paz. Free William, então, da Silva, ajuizou a ação de indenização contra a concessionária, alegando o vazamento de dados, pois gera dano moral presumido. Alegando que o vazamento de dados pessoais gera dano moral presumido. Dano moral presumido é aquele dano in re ipsa. Tipo, bastou o vazamento, gera o dano moral, tá? Considerando o caso narrado, as regras de LGPD e a orientação recente do STJ sobre o tema, marca a alternativa correta. Professora, socorro Deus! Por que você colocou essa questão de LGPD? Cadê que tá caindo nas provas, tá bom? Então, cuidado. O que a gente tem aqui? Também o STJ se manifestou recentemente sobre esse tema, tá? A gente tem aqui os dados pessoais, que são qualificados pela Lei Geral de Proteção de Dados como dados sensíveis, né? Mas o fato é que o STJ disse o seguinte, olha aqui, o vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de uma falha indesejável no tratamento de dados da pessoa natural por uma pessoa jurídica, não tem o condão de, por si só, gerar dano moral indenizável. O STJ está dizendo que não é dano moral? Não, ele não está dizendo que não é isso. Ele está dizendo que não é presumido. Professor, o que é esse tal desse dano presumido? Dano presumido é aquele dano que você simplesmente já sofreu automaticamente pela prática daquele ato. Papuf! Eu não preciso provar, já tá implícito, entendeu? Aí o STJ falou, olha, esse negócio de vazamento de dados é sacanagem, mas não gera um dano moral presumido. Então não se trata de dano moral presumido, sendo necessário para que haja indenização que o titular dos dados comprove que foi o dano decorrente da exposição dessas informações, tá bom? Então aqui a gente não tem o dano moral presumido. A gente marca então, portanto, a nossa letra B. O pedido de Free William, somente será julgado procedente caso comprove realmente que houve o dano moral, porque não é presumido. Ele precisa efetivamente comprovar o dano moral, ok? De boa na lagoa? Então, questão 34, letra B de bonito. Questão 35. Augustina é filha de Lenda Selvagem e Alex Golapolo.
O tio de Augustina, Rogérino Pirulito Deis, resolveu matricular a sua sobrinha em uma escola americana, Little Pombo Grey, cuja mensalidade é 7.500 pilas. É caro pra caramba. Rogérino assinou o contrato de prestação de serviços educacionais e Augustina começou a frequentar a escola. Contudo, Rogérino não efetuou o pagamento da mensalidade escolar após 6 meses de vigência do contrato. O colégio, então, ajuizou a ação de execução em face de Lenda, Alex e Rogérino. Considerando o caso narrado, marque a alternativa correta. Temos aqui um contrato de prestação de serviço. E quem é que pode ser cobrado por este contrato de prestação de serviço, professora? Vamos lá. Quando um dos cônjuges matricula o filho, por exemplo, tem a mãe e o pai e matricula o filho. A mãe matriculou o filho está lá estudando, a mãe não pagou, o pai vai para o pau também? Também. Agora, se a gente tem o caso de um terceiro que matricula o sobrinho e não paga a mensalidade, os pais vão para o pau também? Não. Olha isso. Olha o que o STJ já falou sobre esses temas. Olha aqui, ó. Os pais detentores do poder familiar não respondem solidariamente por contrato oneroso de prestação de serviços escolares celebrados entre a instituição de ensino e um terceiro estranho à entidade familiar. Então, não existe solidariedade para com os pais em relação a isso. Colocou o menino lá, o tio colocou, o tio é responsável. Os pais não vão responder solidariamente, porque o tio é uma pessoa estranha à relação familiar. Agora, professora, e se fosse um dos pais? Vamos lá, Brasil, olha aqui. A execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filhos do casal pode ser redirecionada ao outro consorte, ainda que não esteja nominado nos instrumentos contratuais que deram origem à dívida. Então, é um julgamento já antigo de 2017. Então, filho na escola, quem colocou foi o tio? Só o tio paga. Filho na escola, quem colocou foi um dos pais? Os dois pais vão pro pau, tá bom? Então, aqui a gente não tem como colocar Lenda e Alex Gola Polo no polo passivo. Somente Rogérino poderá ser cobrado para com as mensalidades atrasadas. A gente marca, então, aqui, portanto, a nossa letra C. Apenas Rogérino poderá ser cobrado para com as mensalidades atrasadas, porque Rogérino é uma pessoa alheia à relação familiar dos pais. Certo, Brasil? Questão tranquila para falar de contrato de prestação de serviço educacional e o poder familiar e o vínculo dos pais. Questão 36. Questão 36 diz o seguinte, gente, fala comigo aqui no chat. Vocês gostaram das questões de direito civil? Civil é a melhor matéria. Vamos lá. Durango Kid Paiva e Açafrão Fagundes celebraram um contrato no qual Durango se comprometeu a entregar para Açafrão, no período de 6 meses, 2 cavalos ou 2 vacas. O referido contrato foi celebrado em janeiro de 2023 e a obrigação deveria iniciar no dia 10 de fevereiro de 2023. Devendo ocorrer todo dia 10 dos meses subsequentes até o encerramento do período. Considerando as regras obrigacionais pertinentes, marque a alternativa correta. Meu Brasil brasileiro, a gente tem aqui uma obrigação alternativa. A obrigação alternativa, nós sabemos, é marcada pela partícula ou. Ele tem que entregar durante 6 meses 2 cavalos ou 2 vacas. Primeira regra, a quem cabe a escolha quando se trata de obrigação alternativa? Ao devedor, ok? Então, se o Durango se comprometeu a entregar, Durango é o devedor,
ele deve escolher? E a OAB ama esse tipo de questão, porque a gente sabe que quando o devedor promove a escolha em prestações periódicas, a escolha deve se renovar a cada período. Então, a escolha deve acontecer a cada período. Dia 10 de fevereiro ele escolhe 2 vacas ou 2 cavalos. Escolheu 2 cavalos. Em março ele renova a escolha novamente. Pode ser 2 vacas. Em abril ele renova novamente, pode ser 2 cavalos. E por aí vai, ok? Lembrando a você que ele não pode obrigar o credor a receber prestação diversa da que lhe é devida. Nenhum credor pode ser obrigado a receber prestação diversa. Então, em momento nenhum, ele pode entregar 1 cavalo e 1 vaca. Não, porque tem que ser 2 vacas ou 2 cavalos. Eu não posso mudar os núcleos obrigacionais. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a incidência dos artigos, tá? Eu explico para vocês aqui que é uma obrigação alternativa, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou. Agora vamos analisar aqui. Olha lá, letra A, Durango, ao entregar 2 cavalos em fevereiro, deverá entregar apenas cavalos durante todo o período. Errado. A escolha se renova a cada período, a OAB já cobrou isso várias vezes. Na espécie contratual entabulada, poderá Durango entregar 1 cavalo e 1 vaca, desde que sejam correspondentes em relação ao valor. Errado, porque não pode obrigar a receber prestação diversa. Caso Durango entregue 2 cavalos em fevereiro, poderá em março entregar 2 vacas, podendo renovar sua escolha a cada novo mês. Perfeito, letra C de carinhoso, tá? No caso vertente, a escolha cabe a açafrão, pois este é o credor na relação obrigacional. Errado, via de regra, no silêncio do contrato, quando se trata de obrigação alternativa, a escolha é do devedor e é assim, ok? Vamos para a nossa próxima questão, a questão do Zé Minhoca. Zé Minhoca resolveu convidar seus amigos para um vai ter cabaré essa noite? Vai. Disse então o Zé Minhoca para seus amigos, Max Velbe e Faraó do Egito Souza. Galera, seguinte é esse. Passo para pegar vocês no meu carro possante e vamos beber todas hoje. E assim foi feito. Zé Minhoca colocou os seus amigos no carro e deu carona, saindo então para a bebedeira. Contudo, Zé bebeu demais e acabou perdendo o controle do carro, causando um acidente que resultou na morte de Max Velbe e Faraó acabou ficando paraplégico. Zé sobreviveu ao acidente. Considerando o caso narrado, marque a alternativa correta. Você sabe que nos contratos de transporte pago, a responsabilidade do transportador é objetiva, independentemente de culpa. Quando a gente fala de responsabilidade civil do carona, a gente tem um caso de responsabilidade subjetiva, tá? Aquele que deu carona responde pelos danos causados aos seus caronas em caso de culpa. O Zé Minhoca, além de ser Zé Minhoca, é um Zé imbecil, bebeu demais e aí bateu o carro, causou a morte de um amigo e ainda gerou uma deficiência permanente no outro amigo. Ele vai responder? Vai. E é isso. Ele vai responder. Então aqui, ó, tema muito bom de prova nessa questão. Eu explico para vocês aqui tudo bonitinho. Ao final eu coloco, se beber não dirija, porque pode custar sua vida e a de outras pessoas. Vamos levar em consideração a súmula 145 do STJ, que fala da responsabilidade subjetiva no caso de carona, tá bom? Então, marcando a alternativa correta. A responsabilidade de Zé, no caso, é objetiva? Errado, é sub. Zé responde subjetivamente pelos danos ocasionados aos amigos? Perfeito. Vai ter a possibilidade de pagar alimentos para os filhos de Max, os dependentes de Max, e também ainda responder perante o amigo Faraó do Egito, tá? Os herdeiros de Max não poderão pleitear o dano moral sofrido por ele, pois são partes ilegítimas. Ei, Brasil, errado. Na verdade, pode sim. A gente tem aqui, ó, e eu coloco para você, a súmula 642 e o artigo 943 do Código Civil, tá bom? Serão devidos alimentos vitalícios a Faraó por parte de Zé, podendo este ser preso em caso de inadimplemento.
realmente pode ser devido a alimentos, sim, tá? Os alimentos, nesse caso, eles podem acontecer. Só que como são alimentos indenizatórios, principalmente por conta da paraplegia, que possivelmente vai impedir que Faraó trabalhe, o Zé Minhoca vai pagar alimentos para a criatura, porém, contudo, todavia, nós sabemos que existe um probleminha. Não pode ser preso pelo inadimplemento de alimentos indenizatórios. Alimentos que gera prisão é aquele lá do direito de família, do pai para com o filho, do filho para com o pai e por aí vai, ok? Show de bola. Então, a gente marca aqui a letra B de bonito, tá bom? Então, questão 37, letra B, explico bonitinho aqui para vocês. A questão 38 é a questão do Barato Pinto, que é a minha última questão de direito civil. Barato Pinto resolveu vender seu caminhão para Eric Clapton da Silva, que tinha um sonho ir para Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Era um caminhão ano 2020, no valor de R$180 mil. No ato da alienação, Barato informou ter feito todas as 5 revisões nas concessionárias e o caminhão estava perfeito. Mas era tudo mentira do Barato, ele fez uma só. Celebrado o negócio jurídico, 90 dias depois da entrega, o caminhão deu um pau daqueles. Justo quando Eric Clapton estava em alta velocidade na rodovia, indo buscar a namorada, cantando: essa é a história de um novo herói, cabelos compridos a rolar no vento, pela estrada no seu caminhão, gravado no peito a sombra de um dragão. Christian Ralph! Pois bem, indignado, Eric Clapton quer resolver o contrato. Resolver no direito civil significa o quê? Desfazer. Considerando as regras aplicáveis ao caso, marque a alternativa correta. Meu povo brasileiro, o caso é um caso clássico de vício redibitório. Vi a professora Patrícia falando aí dos vícios, né, nas relações de consumo. Aqui a gente tem o vício redibitório. Vício redibitório é o vício oculto interiorizado na coisa. Cuidado com essa informação. Por quê? Quando você tem um vício oculto interiorizado na coisa, nós vamos ter um problema. É possível redibir o contrato, desfazer. O prazo para redibir é de 30 dias em se tratando de vício oculto em bem imóvel e 1 ano em tratando de bem imóvel. Mas sabemos que o 445 estabelece que esse prazo pode subir para 180 dias em se tratando de bem imóvel se o vício for muito, muito oculto, como é o caso do caminhão aqui do Christian Ralph, ou pode ser de mais 1 ano em caso de bem imóvel. Então, eu tenho 180 dias para perceber o vício no bem imóvel em se tratando de um vício muito oculto. Foi 90 dias aqui, então ele estaria dentro do prazo dos 180 dias. Aí, aqui a gente marca a letra C. Eric Clapton teria 180 dias para ter ciência do vício no veículo e então ajuizar a ação redibitória, tá bom? Cuidado com isso aí. Tá lá no artigo 445, eu coloquei os artigos para vocês, mas em relação a essa parte do aumento do prazo, ficou faltando. É o 445, parágrafo 1º, que fala que quando o vício só puder ser conhecido mais tarde, aumenta para 180 dias em se tratando de bens móveis e mais 1 ano em se tratando de bens imóveis, tá? Beleza? E essas foram as minhas questões de direito civil. Eu espero que você tenha gostado, mandado bem. Continue ligado aí na nossa correção do simulado de hoje, nosso primeiro simulado para o 38º exame de ordem, tá bom? Cheiro no coração, fiquem com Deus, continuem ligados. Bom restinho de correção. Roberta, não completei a pontuação. Vai ficar triste? Claro que não, você tá aqui para errar mesmo, tá bom? Beijo, até a próxima e civil é melhor que penal, com toda certeza do mundo. Beijo, beijo.